Louvado seja o nome do Senhor. Eu sou seu irmão em Cristo, Manuel Nascimento, com uma mensagem de Deus, aqui para nós meditar juntos, como está aqui na palavra, irmão. Eu digo assim que nem Jesus. Quando se apresentava no meio dos irmãos dele, do povo, ele dizia: a minha paz eu te dou. Eu digo a mesma coisa para você, meus queridos. A minha paz eu dou a vocês. Graças a Deus, eu posso dizer isso, que eu sou feliz hoje, meu irmão. Sou feliz porque eu tenho Deus no meu coração e a palavra diz que quem tem Deus tem tudo. Aleluia. E por isso eu sou feliz. 2 Coríntios 9, irmão. Vamos meditar junto nesta palavra. 9:7. Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração. Não com tristeza ou por necessidade. Por quê? Deus ama aquele que dá com alegria. Aleluia. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, bendito é teu nome. Obrigado, Salvador Jesus, pela tua linda mensagem. Permita que teu Espírito esteja em mim, Pai, intercedendo por mim, Senhor. Que eu não sei pregar como convém, mas ele intercedendo por mim. A tua palavra vem de acordo com a tua vontade, ó Senhor da glória, ó Deus eterno, Deus Salvador. Louvado seja o teu nome. Então, meus irmãos, Jesus nunca foi contra a pessoa ajudar, fazer o bem. Você vê que o maior mandamento da palavra de Deus, está escrito: amar o pobre, amar o próximo como a si mesmo. É o maior mandamento que é amar. Só ama quem doa, quem ajuda, quem faz o bem, quem dá. Essa pessoa ama. Quando não dá, quando não faz, não está amando. Só o que ama é que ajuda seu irmão. Então Paulo dizendo aqui para nós contribuir, se o coração pede. Não é para dar sem que o coração não esteja pedindo. Às vezes a gente não tem condições, mas está dando sob pressão. E diz aqui Paulo: contribua conforme propôs no coração, não por necessidade, ou não com tristeza, ou por necessidade. Eu digo uma coisa a nós, irmão. A maior parte das pessoas que contribuem é por tristeza, é triste. É triste sabendo que não pode fazer, não tem condições. Está dando triste. Outro dá por necessidade. Porque diz alguém que se der, se pagar, se devolver, Deus então vai abençoar. E a pessoa, todos nós tem problema. Todos. Precisa de Deus. Cada um tem uma coisa que pede a Deus. Eu não sei o que é que você pede a Ele. Mas eu sei que nós tudo precisa dEle. Nós precisamos de alguma coisa que vem de Deus. E sabemos que a gente tem que pedir dele. Aí achando que se pagar, que chama dízimo, que não existe mais dízimo. Se pagar o dízimo, Deus vai abençoar. E é o contrário disso. É o contrário, irmão. Eu estou falando de mim mesmo. Eu tenho prova disso. Tem um vídeo falando disso aqui atrás. Que eu já fiz falando sobre o meu modo quando eu vivia contribuindo para aquele lugar. Achando que eu ia ser curado porque eu contribuía. E nada acontecia porque está escrito aqui. Contribua se o coração propôs no coração. Eu contribuía forçado, pressionado, querendo a bênção de Deus. E aí o que acontece? A gente, por não entender, está dizendo, Deus diz assim, olha como ele fala aqui. Agora é 2 Coríntios 8:12. Porque se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem, e não o que ele não tem. Se tem boa vontade no coração do homem, será aceito por Deus conforme o que ele tem, não o que ele não tem. Ele não pode dar uma coisa se ele não tem. Ele tem que dar aquilo que ele tem. Ninguém pode dar uma coisa se a gente não tem condições. É o que acontece nas congregações. A pessoa está dando por necessidade. Ou triste. É o que acontece em todo mundo. Porque não existe mais dízimo. Dízimo não cura. Dízimo não abençoa. Dízimo não condena. Enfim. Dízimo era para o judeu, acabou-se. Judeu acabou, não existe até que tenha judeu, mas o dízimo acabou porque o templo acabou. Só tinha dízimo quanto tinha o templo, quanto tinha levita. Acabou o templo, acabou o levita. Acabou o dízimo. E a pessoa continua contribuindo. E está dizendo aqui de Jesus, para nós contribuir se o coração pede. Louvado seja Deus. Ainda diz mais, para nos dar com alegria. Deus se alegra quando a gente dá com alegria. Como eu falei agora aqui. Esse versículo aqui mais embaixo diz assim: suprindo a vossa abundância no presente,
falta daquele, de modo que a abundância daquele venha a suprir a vossa falta, e assim haja igualdade. Está falando aqui o fim do verso, que a abundância do que tem mais venha a suprir o que não tem. E aí tem igualdade no nosso meio. É o que Deus quer para nós. Que nós seja tudo igual, não tenha mais do que o outro. Tem um que tem demais, que estraga, joga no mato, mas não tem coragem de dar para o necessitado. Porque o bom é ajudar o necessitado. Olha o que diz aqui o versículo do 9:9 do 2 Coríntios. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a justiça de Deus permanece para sempre. Quem dá aos pobres, irmão? A justiça de Deus permanece para sempre nesse coração. É o que acontece com muitos de nós, por não conhecer como é que dá para os pobres, como é que contribui, como é que Paulo falou, contribua, se pede no teu coração. Qual é a contribuição de Paulo? Veja aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, 35, diz aqui Paulo, louvado seja Deus, tenho-vos mostrado em tudo, que trabalhando assim é misto socorrer o necessitado e recordar a palavra do bom Jesus, que mais bem-aventurado é dar do que receber. Está vendo, irmão? Mais bem-aventurado é dar do que receber. Ele diz que é misto, é um direito nosso. Socorrer o necessitado. É aí que nós perdemos com Deus, irmão. Porque nós não entendemos a mensagem até hoje. Nós estamos contribuindo para o lado errado, para o lado que não precisa. Nós não estamos dando para o lugar certo. E está falando aqui que distribuiu para os pobres. A justiça de Deus vai permanecer para sempre. O que eu tenho que dar em você, nós temos que dar para quem não tem, para quem precisa. Não é contribuir para um lugar que tem demais, que não sabe onde põe. Porque, irmão, imagina um lugar que tem milhões de pessoas ali, dizendo que está se congregando. E todo mundo leva. Cada um leva a importância que quanto mais leva, mais ele se sente feliz com aquilo. Era o que eu fazia. Eu achava que eu desse mais eu recebia. E é o contrário da palavra. O próprio Jesus falou lá na viúva pobre. A pessoa der pouco, mas der com alegria, o que está falando aqui, para nós contribuir com alegria. Mas dá para quem? Para o necessitado. É o que está falando aqui. Diz aqui, ó. Porque Deus ama o que dá com alegria. É dar alegre, irmão. Eu dava contrariado, eu sou sincero. E a maior parte do povo dava para um lugar, está dando contrariado. Sabendo que não existe mais isso. Porque as mensagens hoje, ela vem desmontando isso, mostrando a verdade. Antigamente, quando não tinha essa internet, a gente não podia falar a verdade como hoje nós pode falar. Quem quer falar a verdade, pode falar a verdade, porque está liberto aqui pela internet, pelo YouTube, que é uma benção. Libertou para nós pregar o evangelho do jeito que ele é. E por falta do conhecimento nosso, nós perdemos com Deus, porque não sabemos como é que devemos contribuir. Contribua se o coração pede. Primeiro ponto. Só dá se tiver condições. Não é para dar sem poder. Também não é para dar para quem precisa, para quem não precisa. É para dar para o necessitado, como diz lá no Atos. Dê ao necessitado. Porque Deus quer que haja igualdade no nosso meio. Quando que tem mais dá para o que não tem, há igualdade no meio do povo. Divide aquela porção que ele tem para aquele que não tem. Olha quantas pessoas tem aí necessitado. Agora essa data, agora você está vendo qual é? Quantas pessoas têm precisando de um pão, de um remédio, de uma coisa que ajude na família? Quem é que dá? A pessoa quer receber. Jesus diz que mais bem-aventurado é para quem dá. Abençoado é quem dá. Mas o povo só quer receber. Sempre vem com uma missão, dizendo que precisa, que é para a manutenção da obra, que é para a obra de Deus. Essa obra de Deus nunca acaba, irmão. Nunca se completa. Uma mensagem pequena que é fácil de entender. Que a nossa salvação é individual, é Deus que tem o prazer de me dar a minha salvação e a sua. Nós não perde. Nós temos que entender essas mensagens de Deus, que a nossa salvação não se perde, é garantida por Deus. E nós continuamos no lugar em busca da salvação, em busca do perdão, com medo do diabo, por quem está em pecado, todas essas coisas que não estão na Bíblia, irmão. Porque não tem o conhecimento, como Oséias falou, meu povo está se perdendo porque não falta o conhecimento. É verdade.
Precisamos examinar as Escrituras, como diz o Evangelho. Examine as Escrituras, porque são elas que testificam de mim. Jesus falou. Nós temos direito de examinar as Escrituras. Elas vão testificar o que nós temos que fazer ou não, para nós herdar a vida eterna. Que Deus abençoe você, meu irmão e minha irmã. Deus é contigo, que contribui com esse Evangelho. Deus te ama, Deus te abençoa, porque você tem prazer de ver as pessoas salvas, libertas e abençoadas. Todos que contribuem com a palavra têm esse prazer. Porque Jesus falou, aquele que não é contra, é a favor. Se você não é contra, você é a favor das coisas boas de Deus, das coisas certas de Deus. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, diga amém. Graças a Deus. Maravilha de Deus tem nesse lugar. Glória seja dado ao nosso Deus Todo-Poderoso. Santo é o nome do Senhor. Aleluia.